Manera, tamo junto, é isso aí, nossa continuação das nossas aulas de vestibulando na história, a história do Brasil, lembra que eu falei pra vocês que na aula passada nós falamos da parte 1 da República Velha, agora vamos falar da parte 2 da República Velha. Roda a vinheta, vamos falar das revoltas da República Velha, valeu? Bom, pessoal, como na aula passada nós tivemos um tracejar de conteúdo baseado muito nos presidentes, nos governos da República Velha, traçamos os conceitos lá, por exemplo, de política do café com leite, a política dos governadores, o coronelismo, e falamos de todos os presidentes da República Velha. Eu disse para vocês que existe um conteúdo muito cobrado no Enem e no vestibular, que é as chamadas revoltas republicanas. Ela fecha uma sequência de revoltas que aconteceram em várias partes e períodos do Brasil, como as chamadas revoltas coloniais, como as chamadas revoltas regenciais, e agora temos as revoltas republicanas. Como o período da República Velha é muito longo, vai de 1889 até 1930, várias revoltas aconteceram e marcaram efeitos bastante distintos. Então, para você entender legal essas revoltas do período da República Velha, eu vou tentar aqui criar um esquema para você guardar. Vamos dividir em dois blocos de revoltas. Vamos chamar de revoltas da primeira fase e revoltas da segunda fase. Ao mesmo tempo também que vamos traçar um esquema de revoltas urbanas e revoltas rurais. Tudo bem? Bom, a primeira fase da República Velha, você sabe que ficou marcada entre, você tem duas divisões de República Velha. Vamos recapitular? República da Espada, 1889 a 1894. Aí vem a República Velha Oligárquica, que é a República Oligárquica, vai de 1894 até 1930. Nessa República Oligárquica que acontecem as principais revoltas rurais. E nós vamos chamar então de revoltas da primeira fase, que vai de 1894 até 1914, que é até a Primeira Guerra Mundial. A maioria das revoltas desse período, pessoal, são rurais e também mesmo as urbanas, elas vão ter uma questão maior. Então guarda aí. As revoltas da primeira fase, entre 1894 a 1914, elas são marcadas por questões sociais. Porque nós estamos pensando que é o auge da República Velha, é o auge do café com leite, e o poder dos cafeicultores era muito forte, eles conseguiram amansar ou rechaçar muito fortemente essas revoltas. Mas elas deram o que falar e bagunçaram esses governos, mas foram contidas com muita violência. Então lembra, revoltas sociais, questões sociais, e a maioria delas rurais, elas vão então ser rechaçadas muito forte. Vamos lá, revoltas da primeira fase. Vou contar com vocês a primeira revolta, uma das mais famosas. Guerra de Canudos. Guerra de Canudos, pessoal, aconteceu entre 1895 e 1897, mas a construção do Arraial de Canudos começou em 1893, ainda lá na República da Espada. Bom, o que nós sabemos, pessoal? Na região da Bahia, uma vila chamada Belo Monte foi crescendo e virou uma grande cidade, um município, um reduto de pessoas pobres, miseráveis do campo, certo? Que fugiam do coronelismo, que fugiam da opressão das fazendas e começaram a seguir um líder religioso chamado Antônio Conselheiro. Guarda isso. Uma das principais características da revolta de Canudos é o messianismo. Seguir um líder cristão que ao mesmo tempo não era cristão oficial da Igreja Católica, mas pregava uma ideia de fazer penitência e acreditar numa crendice popular. O Antônio Conselheiro é esse personagem, pessoal, que vai angariar milhares de seguidores no Arraial de Canudos, lá na região de Canudos da Bahia. O que isso incomodava a República? O que isso incomodava os fazendeiros? É porque esses caras não pagavam impostos, é que esses caras não aceitavam a República, é que esses caras sentiam uma espécie de um não lugar, fora do lugar. E quando tinha acabado de terminar a República da Espada, em 1894, e tinha acabado de entrar um presidente civil, que é o Prudente Moraes. Muitos historiadores falam que o Prudente Moraes queria mostrar serviço e foi pressionado pelo exército a destruir Canudos, porque os fazendeiros da região estavam reclamando. É aí que vai ter uma campanha contra Canudos. Por quê? Porque Antônio Conselheiro pregava a monarquia, dizia contra a República e virou uma guerra sanguinária para destruir Canudos, porque aquela galera de Canudos, aqueles sertanejos, eles foram muito resistentes, tá? Feliz de toda a minha vida.
Nós quatro aqui mostrando pra essa mundiça que tem homem que eles não dobram, que homem não é gado, que com nós não adianta nem grito nem chicote. Meu coração pediu pra eu brigar. Briguei. Meu bom pai conselheiro me botou na porta do céu. Canudos foi destruída entre 1895 e 1897, sobretudo 1997, certo? Houve várias campanhas contra Canudos e Canudos foi literalmente destruída e o Antônio Conselheiro morreu, toda a galera foi destruída, tá? Então a Guerra de Canudos teve a vitória do governo, né, da República e a destruição de Canudos, tudo bem? Mas foi uma revolta muito, muito, muito forte, tá? Bom, nós temos aqui então a ideia de que também é uma revolta do período, certo? É uma revolta que vai ser muito parecida com Canudos, certo? Extremamente parecida. Eu não vou seguir aqui uma sequência cronológica, vou seguir a sequência das revoltas da primeira fase, as revoltas da segunda fase e o sentido dela. Muito parecido com Canudos, pessoal, aconteceu na região do Paraná, Santa Catarina, que é conhecido como a Revolta de Contestado, ou às vezes simplesmente aparece Contestado, certo? Entre Paraná e Santa Catarina. Lá entre 1912 e 1916, então pegou o governo de Hermes da Fonseca e o governo de Venceslau Braz. Tá? Essa revolta também é rural, essa revolta também acontece num sentido de exclusão social, é uma questão social, também é messiânica, também tem um messianismo nessa revolta, os líderes aí, José Maria. Eles eram então camponeses, sertanejos, que viviam ali na região de Contestado, entre o Paraná e Santa Catarina. Muitos deles eram desempregados que foram trabalhar numa construção de uma estrada de ferro que estava passando pela região. Então, pobres, miseráveis, excluídos da sociedade, começaram a seguir líderes messiânicos e começaram a viver nessa região chamada Contestado. A mesma coisa. Fazendeiros se incomodam, a República se incomoda, os caras viram o filme se repetir de Canudos, e aí o Hermes da Fonseca começou as guerras contra o Contestado. Veja que foi longa essa guerra, né? Começou em 1912 e só terminou em 1916. Quem terminou essa guerra foi o presidente Venceslau Braz. E aí, pessoal, a derrota de Contestado foi bastante ferrenha. Lá em Canudos morreu em torno, pessoal, de 25 mil pessoas, 5 mil militares e 20 mil sertanejos. E na Guerra de Contestado morreu em torno de 10, 12 mil pessoas. Pessoal, nós estamos falando de milhares de pessoas morrendo em guerras muito fortes aqui no Brasil. Então, Contestado, certo, no início do século XX é muito parecido com Canudos. Guarda aí, as duas são revoltas rurais muito parecidas e tem como mote o messianismo. E as duas foram ferreamente combatidas. Bom, nessa fase também, da primeira fase, tem uma outra revolta rural que ela é um pouquinho diferente. É a chamada Revolta do Juazeiro. Ela aconteceu em 1914, lá no Ceará, na região do Crato, e é liderada pelo padre, né, o padre Cícero Romão Batista, o Padim Padre Cícero. A diferença do Juazeiro para o Contestado e Canudos é que não é um messianismo tão claro, porque o padre Cícero é um padre da Igreja Católica, é um padre político, certo? Ele já era prefeito da região, ele tinha esse lance de ser o Padim Cícero porque ele absorvia, né, aí apadrinhava pessoas pobres. Ele tinha um senso político de ajudar as pessoas, mas ele era muito ligado com as oligarquias daquele local, tá? E um dos detalhes dessa questão do Juazeiro é que esse padre não tem exército. Quem é o exército do Padre Cícero? É aí que vem, pessoal, um movimento que aconteceu no Brasil desde o final do século XIX e vai até ali o período Vargas. Aliás, esse movimento é extinto no período Vargas, em 1938, chamado de cangaço, os cangaceiros. O mais famoso cangaceiro desse período, que é o Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, ele atuou na revolta de Juazeiro a favor do Padre Cícero, certo? E apoiado pelas oligarquias rurais, tá? O cangaço, pessoal, que vai se envolver muito com a revolta do Juazeiro, é visto como um banditismo social. São sertanejos excluídos da sociedade que viviam em bandos saqueando, eles eram bandidos. Ao mesmo tempo, eles tinham um caráter de heróis porque havia um culto a eles, porque eles enfrentavam os fazendeiros e tudo mais. Só que nessa revolta específica do Juazeiro, eles são usados pelo Padre Cícero para poder lutar
a favor de oligarquias locais. É bem louco a revolta do Juazeiro, tá? Mas vamos lá, vamos pegar os aspectos gerais da revolta do Juazeiro. O que acontece? Estamos no governo do Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca, nós vimos na aula que ele foi apoiado por um senador lá do Rio Grande do Sul chamado Pinheiro Machado. Eles criaram um novo partido chamado Partido Conservador, republicano conservador. Eles estavam derrubando oligarquias locais que não apoiavam eles no governo. E aí o Hermes da Fonseca estava apoiando, né, uma família para derrubar os caras que já governavam há muito tempo o Ceará. Esses caras eram a família dos Accioli, certo? E aí, obviamente, né, pessoal, que o presidente Hermes da Fonseca, dentro da política das salvações, apoiou uma família rival dos Acciolis para governar o Ceará. Essa família era a família dos Rabelo. E então, o padre Cícero não queria aceitar isso, acabou então fazendo junção com oligarquias daquela região, dentre elas um cara chamado Frodo Bartolomeu, que depois vai virar deputado e tudo mais. Esses caras ajuntaram poder, certo, de oligarquias da região, e o padre Cícero com os seus cangaceiros, o Frodo Bartolomeu com os seus jagunços, apoiaram a família Accioli a derrubar os Franco Rabelo, os Rabelo lá do poder. Então o governo apoiava o Rabelo, certo? E o padre Cícero e as oligarquias locais apoiavam os Acciolis. E aí então, pessoal, teve a vitória da galera do Ceará contra o governo federal. E nesta guerra então do Juazeiro, a revolta do Juazeiro, mostrou o poder das oligarquias locais. E o padre Cícero, o seu poder de angariar, né, vários e distintos grupos, como cangaceiro, jagunço e até mesmo fazendeiros. O padre Cícero é um padre icônico. Ele não foi santificado pela Igreja Católica, mas ele é santificado pela população nordestina. Os caras adoram ele, tá, pessoal? Isso é muito interessante, tá? Então você vê que são revoltas sociais, pontuais, tá? E rurais. Mas nesse período da primeira fase também acontecem duas revoltas urbanas. Elas são sociais, mas são urbanas. A primeira delas, em 1904, é a revolta da vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro, no governo lá do Rodrigues Alves. Estava tendo todo aquele avanço urbano do Rio de Janeiro, o bota abaixo, destruição das favelas e, obviamente, dos cortiços, no centro do Rio de Janeiro. E os caras estavam morando nos morros do Rio de Janeiro e uma epidemia de varíola avassalou a cidade e a capital federal. O governo federal, então, criou uma campanha de vacinação, né, encabeçada pelo sanitarista Oswaldo Cruz. E aí, pessoal, a maneira como o governo fez essa campanha de vacinação incomodou os populares do Rio de Janeiro. Então, não houve um grande esclarecimento. Então, os caras estavam aplicando à força a vacina. Então, a revolta da vacina, a icônica revolta da vacina, não era contra a vacina em si, mas a maneira como o governo truculentamente estava aplicando a vacina. E também colocou questões sociais em pauta, que é a revolta da população negra, pobre, periférica contra o governo. E viu um confronto na cidade do Rio de Janeiro. Obviamente o governo controlou, mas foi bastante difícil o controle dessa revolta, conhecida como a revolta da vacina. E em 1910, uma revolta bem interessante também no centro do Rio de Janeiro, que é a chamada Revolta da Chibata. É uma questão social também, porque foi uma revolta liderada por marinheiros negros, o líder aí, né, o João Cândido. O João Cândido, que é o líder deste movimento, pessoal, era um marinheiro negro, marinheiro mesmo, assim, que não aceitava, né, todas aquelas imposições. Por exemplo, o castigo de chibata, os caras chibatavam os negros na marinha, que coisa horrorosa, né, pessoal? Ao mesmo tempo que eles também tinham baixos soldos. Então, a revolta de negros marinheiros contra, né, os maus tratos da marinha, lá no centro de Janeiro, no governo do Hermes da Fonseca, eles conseguiram acabar com as chibatadas, conseguiram melhorias sociais, mas foram todos presos, né? Dentre eles o próprio líder, João Cândido, que morreu depois velho, mas com sérios problemas psicológicos, porque ele sofreu muito na cadeia, tá? Então foi uma revolta muito interessante, a revolta dos marinheiros, a revolta de João Cândido, a revolta, né, do Almirante Negro, assim, o apelido dado para ele. Eles chegaram a tomar 2 navios encouraçados lá no Rio de Janeiro, fizeram tiros de respaldo para a direção do continente. Então, pessoal, você percebe que na primeira fase da República Velha, a maioria das revoltas foram revoltas sociais. Tiveram 2 revoltas urbanas, mas elas têm um caráter social. Vamos agora para
As revoltas da segunda fase. A maioria das revoltas da segunda fase, que vai pegar pós Primeira Guerra Mundial, então, segunda fase da República Velha, 1914 e 1930. Essas revoltas, pessoal, elas vão pegar, então, um caráter mais político, elitista e também artístico até mesmo, e de contestação da política da República Velha. No momento de fraqueza da República Velha, então, a primeira fase é o auge da República Velha, e na segunda fase é a decadência da República Velha. Então a gente já tem aqui uma data muito forte, tá? 1917, em São Paulo. Em São Paulo, 1917, durante o governo de Venceslau Braz, nós vamos ter a chamada Greve Geral dos Trabalhadores Operários de São Paulo. Nós temos aí um momento entre a Primeira Guerra Mundial que houve um momento de industrialização no Brasil, que ficou conhecido como industrialização por substituição de importações. Então cresceu a classe operária nesse período e os caras não tinham direito algum, pessoal. Férias, não tinham direito a descanso semanal remunerado, não tinham direito algum. Então eles resolveram entender que através da greve, através da luta coletiva, eles podiam pleitear direitos junto aos seus patrões aqui. E como a maioria das empresas estavam concentradas em São Paulo, principalmente as tecelarias, eles fizeram uma greve geral, embasados, obviamente, daí isso é interessante do movimento, porque havia muitos anarquistas, sentimento de esquerda já nesse contexto, embasados pela a grande Revolução Russa que estava acontecendo lá em 1917. Então a greve geral dos trabalhadores operários em São Paulo é a primeira grande greve com características claramente políticas atrás de direitos trabalhistas. Importantíssima. É uma revolta urbana, é uma revolta com um cunho de política, direitos de trabalhadores urbanos. Então é diferente das revoltas sociais lá da da primeira fase. Tudo bem? 1917, a greve geral. Em 1922, pessoal, nós temos um momento muito importante, tá? Tá no governo lá final, né? É o governo do Epitácio Pessoa, é a última parte da República Velha, aí, a penúltima parte, né? E aí nós temos esse ano, 1922, um ano fatídico. É o ano da fundação do Partido Comunista Brasileiro, embasados pelos resultados da greve de 1917. É o ano que teve, a gente pode dizer que é uma revolta, eu acho que é mais um posicionamento do que uma revolta, mas vai entrar como revolta. A chamada Semana de Arte Moderna. Aliás, eu tenho um vídeo completo, pessoal, sobre Semana de Arte Moderna, tá? Rapidamente, a Semana de Arte Moderna foi um posicionamento de artistas, intelectuais, escritores, pintores, é o chamado nascimento do modernismo no Brasil. Em 1922, os caras organizaram uma mostra cultural aqui em São Paulo. A Semana de Arte Moderna aconteceu em São Paulo, onde os caras queriam mostrar as novas visões nacionalistas, com elevação dos trabalhadores, dos imigrantes, dos operários. E isso chocou a elite agrária daquele período, chocou os barões do café, porque os caras não querem ver a elevação do trabalhador, não querem ver a elevação do imigrante. E esses artistas, pintores, escritores, eles estavam trazendo assim, olha, existe uma arte nossa, uma arte brasileira, né? Então, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, né, Di Cavalcanti, esses caras, eles passaram a pensar um novo âmbito de arte. E eles receberam uma ferrenha oposição dos cafeicultores, dizendo que essa arte era feia, degenerada, era arte de pobre. E aí, pessoal, há um posicionamento político da Semana de Arte Moderna em relação a esse momento da República Velha. Então não é uma revolta, mas é uma revolta intelectual. Vale a pena, anota aí, Semana de Arte Moderna, em 1922. Mas com certeza, né, pessoal, chegamos aqui em 1922, no grande momento de revolta, assim, vamos assim falar, de uma classe média. Agora sim uma revolta política, posicionada, armada, chamada de tenentismo. O nascimento do tenentismo, pessoal, começa a partir da revolta do Forte de Copacabana, que foi uma revolta de médias patentes do exército, tenentes, capitães, contra a eleição do Arthur Bernardes. Epitácio Pessoa estava no governo, certo? E aí nós temos a ideia, pessoal, de que durante esse finalzinho aí de 22, houve uma nova eleição e foi escolhido o presidente Arthur Bernardes. Mais uma vez, o controle político, mais uma vez, a República Velha estava mandando.
E aí os militares de média patente do Forte Copacabana, lá no Rio de Janeiro, eles se posicionaram dizendo que não aceitavam a eleição do Arthur Bernardes e se revoltaram. Obviamente que outros militares a favor do governo foram destruir ou acabar com o motim desses revoltosos do Forte Copacabana. E houve um confronto armado onde 18 militares morreram. Eles marcharam pelas ruas de Copacabana. Tem toda uma história saudosista de que o sangue rolou nas praias, na calçada de Copacabana. Esse movimento insuflou revoltas pelo Brasil e, sobretudo, em São Paulo. Em 1924, começou um movimento militar aqui em São Paulo que ficou conhecido como a Revolução Paulista, ou a chamada Revolta Paulista dos Tenentes, de quartéis aqui de São Paulo, que também se posicionaram contra o governo. Já em 24, estamos no governo de Arthur Bernardes. O Arthur Bernardes, pessoal, por causa dessas revoltas militares contra ele, decretou estado de sítio e começou a combater esses focos, que ficou conhecido como tenentismo. Lá no Rio Grande do Sul, um líder militar chamado o Luiz Carlos Prestes, o Capitão Prestes, ele começa a encabeçar um grupo de militares contra o governo do Rio Grande do Sul e passa a combater as tropas do governo. O interessante é que o governo vai começar a querer combater esses caras vão angariando seguidores, e aí então vai ser chamado de colunas, a coluna paulista e a coluna gaúcha. O Luiz Carlos Prestes começa a marchar do Rio Grande do Sul, se encontra aqui com a coluna paulista e eles começam a marchar pelo Brasil inteiro, pessoal, tentando angariar seguidores e pessoas para a sua revolta. Luiz Carlos Prestes virou o grande líder do tenentismo, que vai ficar conhecido como a coluna Prestes. Pessoal, esses caras marcharam 25 mil quilômetros no Brasil, rodando, foram até o Nordeste. Lá no Nordeste chegou até a lutar contra os cangaceiros, olha os cangaceiros aí, né? E aí eles foram se refugiar na Bolívia, não conseguiram derrubar o governo, mas deu um calor nesse governo de Arthur Bernardes, o governo inteiro combatendo a coluna Prestes. E o Prestes vai se tornar o grande líder, ele vai se tornar um líder aí, conhecido na época como Cavaleiro da Esperança. Foi até convidado pelo Getúlio Vargas para ser o vice dele, lá na chapa da Aliança Liberal. Bom, chegamos em 1930. A famosa Revolução de 30 foi uma revolução armada, tá, pessoal? Depois, tenentismo começou em 22, vai até 26, então é uma revolta urbana de classe média, muito importante. E a República Velha termina com uma revolta, que é a revolta da Revolução de 30, lideradas por militares também, mas aí de alta patente, apoiando aí o Getúlio Vargas, apoiando aí, o Getúlio Vargas tinha perdido a eleição para o Júlio Prestes, que era o candidato da República Oligárquica, e os caras derrubaram armadamente o governo de Washington Luiz e instituiu então o Getúlio Vargas no poder. Também é considerado uma revolta, a Revolução de 30. Se você gostou desse vídeo, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Tamo junto, pessoal. Estudando a história do Brasil. Valeu!